Aproveitar, inclusive, e deixar aqui o compartilhamento de tela. Eu não sei se vocês já mexeram com Java antes, ou não já? Alguém aqui já? Não? Certo. Eu estou usando o Eclipse. Os dois mais comuns geralmente são Eclipse e NetBeans, né? Mas nesse caso eu estou usando o Eclipse para poder fazer o aplicativo, o programa, no caso. Eu não vou trabalhar com interface nem nada, porque é um pouco mais chato. A gente vai trabalhar só com o console aqui embaixo, né? Obtendo os resultados por ali, tá? Eu elaborei, na verdade, o programa aqui em cima, são esses 3 arquivos, e vou tentar refazer eles agora no passo a passo. Apesar de que eu deixei tudo bem discriminadinho aqui, qualquer coisa eu passo os arquivos depois, mas se eu tiver alguma dúvida eu mesmo no que eu estou fazendo, às vezes eu vou ter que dar uma consultada, porque nem tudo está muito fresco na minha memória, às vezes eu tenho que dar uma relembrada. Mas vamos lá, né? Aqui estão em cima o pacote em que está inserido essa classe. Nesse caso, esse pacote hello. Podia ser outro nome qualquer, né? Tanto que aqui está app cofatores. Aqui tem alguns pacotes que são importados, né? Que eu vou precisar utilizar. Inclusive tem até um repetido aqui. Esse scanner, eu preciso explicar, na verdade, basicamente esses dois. Esses dois de cima são meio que padrão do Java, muitos recursos usam, então eu não tenho uma explicação para eles. Mas o scanner e o arrays, principalmente o scanner, é para poder pegar a entrada dos valores que o usuário digita, e arrays é para eu poder imprimir a matriz depois, tá? Então, só justificando porque tem aqueles dois imports. Bom, a classe, nesse caso, eu até coloquei como nome de principal, porque é ela que vai conter, né, por assim dizer, a parte principal do programa. Ela precisa conter um public static void main. Vocês vão ver isso. E dentro tem esse string args, é um comando meio que padrão, meio não é padrão, na verdade. Então, o que vai ser executado dentro do seu programa vai estar dentro dessa sintaxe aqui, né? Public static void main, string args, e, enfim, o que a gente precisa fazer. Eu vou definir duas variáveis que são número de linhas e número de colunas. Então, eu vou colocar ela como sendo números inteiros e eu vou colocar elas como sendo variáveis públicas. Depois, é claro que tudo isso vocês vão aprender depois, né? Mas número de linhas é a mesma coisa. Número de colunas. Dá para escrever na frente, mas eu vou deixar assim mesmo. A princípio, se não me engano, revisando o outro código, se não me engano, não preciso deixar aqui fora, mas eu vou ver isso aqui no decorrer, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pedir para o usuário digitar o número de linhas e o número de colunas, certo? Que tem a matriz que a gente quer trabalhar. Para a gente não se fixar necessariamente só a matriz 4x4, a gente vai trabalhar até matrizes 4x4, tá? Então, para imprimir alguma coisa em tela, o Java usa o comando system.out.println, e que eu vou colocar digite número de linhas, um enter. Se não me engano, eu precisava só digitar o scanner. Deixa eu ver se é isso. Scanner. Deu tudo errado. Só certeza. O scanner.
Faltou o system.in. New scanner. No princípio tá certo. Deixa eu só copiar aqui. Ver o que eu digitei de errado. Faltou o new. Por isso. Então, eu estou criando uma... Vou chamar de entrada igual no outro. A função aqui dentro, na verdade, me perdoem se eu errar os nomes, mas é porque como eu não sou da área, né, às vezes eu vou trocar alguns nomes específicos dentro da programação. Mas essa entrada, estou chamando ela aqui dentro desse pacote, né, para poder usar, e toda vez que eu usar essa entrada, significa que eu estou utilizando esse scanner, né, que vai pegar exatamente o que a pessoa digitar. E eu vou chamar então de número de linhas, que é isso que eu pedi, né? Como sendo o próximo inteiro. Eu não lembro se é scanner assim. Perdão, eu vou ter que ficar indo e voltando no código algumas vezes. Entrada, né? Eu chamei de entrada, perdão. Vou pegar a próxima entrada que for digitada. Só para verificar se está funcionando tudo certinho, vou mandar imprimir o valor que eu acabei de pegar, que é o N linhas. Então, vou dar isso daqui. Pedindo para digitar o número de linha, 155, ele imprime 155. Então, ele está lendo. A gente vai fazer a mesma coisa para pegar o número de colunas. Digite o número de colunas. Eu vou só dar um Enter. Vou definir o número de colunas como sendo a próxima entrada, que vai ser um número inteiro, né? Então, rodando. Opa. Uma linha e duas colunas. Ele vai gravar isso como sendo N linhas e N colunas. Certo. Apesar de ser para o nosso objetivo, né, ser redundante, porque a gente só vai trabalhar com matriz quadrada, então o número de linhas é igual ao número de colunas sempre, né, vou manter desse jeito. Eu vou definir agora como sendo, vou colocar do tipo double, float, vai. Acho que isso que vocês viram, né? Int, double, float, string. Isso vocês... Ah, zoom. Tá. Eu não sei se dá, na verdade. Deve dar para aumentar a letra, não sei. Deixa eu ver. Eu não faço ideia de como faz isso. View, navigation. Se alguém souber como aumenta a letra aqui, eu... Posso tentar fazer assim. Mas não dá para enxergar? Ou só é ruim de enxergar? Tá. Eu vou copiar os códigos para o lado direito ali no bloco de notas, tudo bem? Acho que não vai ser 100%, mas eu vou fazendo ali e vou copiando daí o que eu estou fazendo para o lado direito no bloco de notas. Tá, mas só me responda, essa questão de float, int, string, double, vocês viram? Tá. Mas basicamente a gente está tratando de inteiros. O float permite, agora eu não vou lembrar quantas casas decimais, o double, muito mais casas decimais,
inteiro, números inteiros, string são palavras, por assim dizer, né? Então, deve ter muito a ver com o que vocês viram. Bom, de qualquer forma, eu vou definir, então, uma matriz. A matriz vai ser a matriz A. Deixa eu só me lembrar agora se eu coloquei sendo... Deixa eu definir o tamanho dela. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo uma matriz, esse float com esses dois colchetes, né, essas duas pares de colchetes, falando que essa variável A tem duas entradas em linhas e colunas, né? Ela é bidimensional. Poderia ser tridimensional e assim por diante, caso você precise, ou né, se for só uma linha, por exemplo, um vetor, né? Ficaria assim. E eu estou falando que ela tem N linhas, e N colunas. E agora eu preciso que o meu usuário digite cada uma das entradas dessa matriz. Agora que eu defini, né, eu estou falando para o programa que eu tenho um array, uma matriz de número de linhas, número de colunas, eu preciso pedir para que o usuário digite cada uma das entradas, lembrando que a gente lá em GA, aqui em GA, a gente chama essas entradas de A e J, né? Então, eu vou colocar. E agora, percebendo assim, né, numa matriz que tenha M linhas e N colunas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma matriz 3 por 3, e eu quero que ele digite esse elemento. Esse elemento é o elemento A1, 1, esse é o A1, 2, o A1, 3, A2, 1, A2, 2, e assim por diante, né? Então, eu vou fazer o código percorrer linha por coluna, né? Então, primeira linha, ele vai percorrer a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, segunda linha, primeira coluna, e assim por diante. Então, falar isso, lembrando, né, acho que não sei se no Portugal também é assim, aqui as coisas elas começam do 0 e não no 1. Um. Então, quando você fala o primeiro elemento dessa matriz, ela está na posição 0, 0 e não na posição 1, 1. Tá? Só para deixar claro. Então, eu vou fazer para um número inteiro indo de 0, sendo ele menor do que o número de linhas. E aqui perceba, né, que se eu não estou começando de 1 até 3, por exemplo, então eu vou de 0 a 2. Né, por isso esse menor aqui, não menor igual. Senão teria 0, 1, 2, 3, e isso dá 4 elementos, né? 0, 1, 2, 3. E o passo é adicionar 1 nesse i a cada iteração. E também, para um número inteiro j igual a 0, j menor do que o número de colunas, adiciono uma unidade. Esse vai ser o passo que eu vou dar. Cada vez que eu fizer isso, eu vou pedir para que o meu usuário digite system.out.println digite o valor da entrada A mais. Aqui eu vou colocar I mais 1. E me permitam só fazer uma correção. Eu vou chamar de II mais 1. E eu vou chamar de JJ igual a J mais 1. Eu já explico por quê. Porque isso aqui vai ser o que é exibido para o meu usuário, né? E eu não quero que ele insira o elemento A1, A00, perdão. Eu quero que ele insira o elemento A11. Então, só para que isso fique
claro, eu vou somar 1 na posição que eu estou colocando dentro da matriz. Eu vou terminar de escrever isso daqui, mais a posição JJ, mais um pedacinho de texto, com 2 pontos e um espaço. Eu vou rodar, só para vocês verem o que aparece. Então, uma matriz 2x2, ele vai pedir os elementos A1, A12, A21, A22. Se a matriz for 3x3, por exemplo, ele vai pedir cada um dos elementos. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Eu não sei se está dando para ver ou não, mas seria isso. Deixa eu só ver no Google se tem como aumentar para a letra Pix. Geral, aparência, cores e fontes. Eu nem sei se tem essa... Geral, aparência, cores e fontes. E aí? Basic. Acho que melhorou, né? Agora tá dando para ver bem? Perfeito. Vai ser um pouquinho difícil de eu poder me encontrar aqui nesses textos, mas vamos lá. Até aqui tá claro o que eu tô fazendo ou não? Não em termos do código em si, porque o código é chato, né, de você ir aprendendo, mas tô falando na questão da lógica do que eu tô fazendo. Eu tô pedindo para o meu usuário digitar cada uma das entradas. Tudo bem? Certo. Se alguém tiver alguma coisa, se puder abrir o microfone, inclusive, para falar, até melhor. Mas então tá. Para cada, então, I e J, eu vou definir a minha entrada na matriz, né? A entrada na posição I, na coluna J, linha I, coluna J, como sendo, então, entrada ponto next. E aqui eu vou colocar float, porque a entrada não necessariamente é um número inteiro, né? A gente poderia trabalhar só com número inteiro, mas a princípio não é. Então, a cada I e J, cada elemento desse aqui, ele vai pedir para que eu digite uma entrada. Então, numa matriz 2x2, por exemplo, ele vai pedir o valor do A1, 1, do A1, 2, do A1, 2, 1 e do A2, 2. Não vai fazer nada, porque eu não falei para ele fazer nada, né? Bom, estamos até aqui. O meu objetivo principal vai ser calcular a matriz dos cofatores. Para chegar na inversa, basta transpor e dividir pelo determinante, né? Então, não é um passo tão grande para chegar dos cofatores para a inversa. Na verdade, é a parte mais fácil, né? Só redefinir uma outra matriz, trocando linha e coluna e dividir pelo determinante. Mas, para fazer isso, como eu quero trabalhar com matriz até 4x4, eu vou criar por fora, e essa é a vantagem de uma programação orientada a objeto, que é o caso do Java, eu vou criar uma outra classe, que vai ser a classe determinante, que inclusive está até ali no cantinho, e nela eu vou calcular o determinante de uma matriz que entrar dentro daquela classe. Então eu vou poder invocar ela aqui dentro da minha... Vou poder chamar ela aqui dentro dessa minha classe principal, para que o código todo do determinante fique separado do meu código principal. Essa é a graça de utilizar essa linguagem, por exemplo. E para isso, eu vou até copiar esse comecinho para não ficar tão do zero, porque algumas coisas eu ia ter que adivinhar. Determinante.
Vejo que é bem parecido, na verdade. É essa parte de dentro que eu vou colocar. E o que que ela faz, por assim dizer? Vou te confiar. Então, deixa eu só ver se eu não deixei nada para trás. Não, não deixei. Tá. Eu estou falando que essa função cofiar, ela vai receber aqui. Deixa eu até mudar para determinante. Ela tem que receber, perdão, um número de linhas, um número de colunas e uma matriz. Né? E aqui eu não estou nem especifico o tamanho dessa matriz. Mas, dentro dela, daí eu vou abrir em determinados casos. Permitam... Não, vai, vamos fazer os casos a casos aqui. Se o meu número de linhas, né, linhas no caso, igual a 1, primeira coisa, né? Se o número de linhas é diferente do número de colunas que entrar aqui, eu preciso retornar, então... Vou colocar isso aqui só para assumir aquela mensagem, aquele rosinha que estava aqui, tá? Mas se o número de linhas é diferente do número de colunas, então a gente tem um erro, né? Então eu vou retornar para o meu usuário uma mensagem de erro, que é o system.out ln. A matriz precisa ser quadrada. E system exit. Não me engano. Isso encerra o meu programa. Então, se eu digitar o número de linhas diferente do número de colunas e pedir para calcular o determinante, ele vai me retornar uma mensagem de erro e vai encerrar o meu programa. Se não, então else if. No caso de linhas ser igual a 1, e aqui perceba que eu não estou nem colocando colunas, porque se colunas não for 1, linhas e colunas é diferente, portanto cai no caso de cima, né? Então, se o número de linhas for 1, o determinante... nem preciso, perdão. Vou colocar aqui dentro mesmo. Float determinante. Vou colocar assim. Esse determinantes, na verdade, é a matriz 0, 0. E eu vou retornar o valor de determinantes. Para fixar, né? Então, eu estou definindo essa variável determinantes como sendo um número com vírgula, por assim dizer, né? Como sendo 0. E eu vou atualizar ele dentro da minha função. E no caso de uma matriz 1 por 1, então essa matriz só tem o elemento 0, 0, e o determinante dessa matriz é exatamente esse elemento que está na posição 0, 0. Está claro? Sim, ok, beleza. No caso de linhas igual a 2, ou seja, uma matriz 2 por 2, eu vou fazer isso só até o 3 por 3, tá? O determinante, não sei se vocês lembram, mas faz um x, né? É o elemento determinantes igual. É uma matriz 0, 0. Vou até copiar. Não vou escrever matriz. Vou copiar isso daqui, que eu vou precisar depois. É o 0, 0 vezes o 0, 1, o 1, 1, perdão. Não sei se vocês estão acompanhando a ideia. Menos o linha 2, coluna 1, vezes
linha 1, coluna... Opa, linha 1, coluna 2. Percebam que eu estou sempre fazendo um número a menos por causa daquela questão das posições. Tá claro que o determinante 2 por 2 é esse? Perfeito. Vamos só fazer um teste, tá? Aproveitando que estamos aqui. Então, temos tudo isso. Deixa eu ver só onde termina. Tá. Onde termina esse aqui. Eu vou chamar essa função como sendo função calcula determinante. Determinante. Estou chamando, então, essa classe determinante, certo? Estou definindo ela como sendo calcula determinante. Então, eu vou definir uma variável float qualquer, vou chamar resultado determinante. Eu só estou colocando essas coisas para a gente fazer um teste, tá? E eu vou definir esse float resultado determinante como sendo um calcula determinante, e eu vou chamar dentro dele a função determinante. E eu preciso inserir, então, um número de linhas, que é o número de linhas que a gente pede para o usuário, número de colunas, e a matriz que eu vou fornecer para ele é a matriz A. Isso é bom que já veio até certinho, né? E eu vou imprimir para o usuário out.println resultado determinante. No caso da matriz, eu vou até abrir aqui do lado o matrix calc, para a gente fazer uma continha. No caso da matriz 1, 2, 3, 4, a gente sabe que o determinante tem que dar menos 2, né? Então, vamos rodar de novo. Então, uma matriz 2 por 2. E a entrada é 1, 2, 3, 4. Resultado, determinante, menos 2. Até aqui está tudo funcionando. Vou fazer só mais um teste. A matriz 4, 2, 3, 10 tem resultado 34. Então, novamente, uma matriz 2 por 2, 4, 2, 3, 10, determinante 34. Então, a gente está conseguindo calcular o determinante 2 por 2 tranquilamente. No caso da matriz 3 por 3, eu vou colocar a fórmula, e aqui é bem chato de eu escrever tudo isso. Por quê? Eu queria só fazer um exemplo para vocês. Na verdade, acho que dá até para fazer isso aqui. Deixa eu só ver. Matriz. Não tenho certeza se vai funcionar, mas eu acho que vai. Entendeu? Tinha uma coisa copiada que não era o que eu queria. Vou copiar esse termo aqui e vou inserir dentro dessa matriz. Vou pedir para ele calcular o determinante para mim, só para eu poder pegar a fórmula de um jeito um pouquinho mais roubado. Então vai ficar 0, que é 1, 2, linha 0, linha 0, que linha 1, linha 1, linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, linha 2, linha 2, linha 2, 0, 1 e 2. Calculando o determinante, não sei porque que deu isso daí, mas enfim, já dá para explicar para vocês. O determinante, se a gente repete as duas colunas, não sei se vocês vão lembrar disso, mas fica isso, vezes isso, vezes isso,
mais isso vezes, vai aparecer esse termo aqui, mais isso vezes esse termo que vai estar aqui, vezes esse termo que vai estar lá na frente. Menos isso vezes isso, vezes isso, menos isso vezes isso, vezes isso, e menos isso vezes isso, vezes isso. Só para falar o que eu fiz, mas se vocês me permitem, eu vou copiar do meu outro, do que eu já fiz, porque é exatamente isso que eu acabei de falar, é só dar um monte de conta. Alguém não entendeu o que eu tô querendo dizer? Preciso fazer tudo isso daqui ou posso só copiar e colar e vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá, perfeito. Então, seguindo. Agora eu consigo calcular, inclusive, determinantes de matriz 3×3, né? Vamos fazer um teste. 3 linhas, 3 colunas. O valor da entrada A1. Vamos pegar uma matriz aqui, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não vou colocar 9 porque eu sei que dá 0. Eu vou colocar 1. Então vai dar 24. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Determinante 24. Porque é uma matriz 3×3, certo? Ele joga aqui dentro já. Calcula esse determinante segundo essa fórmula, já que o número de linhas é 3. Me retorna o valor do determinante que vem para cá, né? Como sendo calcula determinante da função determinante com esses valores que eu inseri lá dentro. Até aqui, tudo certo? Sim. Os demais que estão na sala, Keila, eu acho que quem estava, a Liana também estava participando, tá tudo ok? Tá dando para acompanhar? Não sei se o Anderson e a Jennifer também estão acompanhando. O Igor também, perdão. Bom, continuando. Para calcular tanto o cofator, mas principalmente o cofator, né? Mas para calcular o determinante 4×4, a gente já usa a regra de Laplace. E para isso, eu preciso desmembrar a minha matriz 4×4 em 4 matrizes 3×3, tirando linhas e colunas. Certo? Então, o que eu vou fazer agora é criar uma outra função à parte, que ela vai transformar, ela vai extrair, perdão, da minha matriz, eu vou fornecer para ela uma linha que eu quero retirar, uma coluna que eu quero retirar e a matriz da qual eu quero retirar a linha e a coluna. Muito parecido com o que está aqui, né? Então eu vou criar algo parecido com isso. Deu para entender a ideia? Eu vou fornecer para uma função uma linha, um número de linha, um número de coluna que eu quero remover e a matriz da qual eu quero remover a linha e a coluna e vou colocar os cálculos lá dentro. Né? Então, vou criar uma nova classe. Então, remove. A classe é remove. Permitam copiar daqui do determinante a mesma expressão. Eu só vou mudar o nome. Então, o nome vai ser remove. E... certo. Vou colocar um return 0 aqui. Só para subir a mensagenzinha em si. Para fazer isso, eu preciso definir, então, uma nova matriz. Eu estou fornecendo essa matriz, certo? E eu quero criar uma nova matriz, então eu vou definir uma nova float matriz. Então, matriz, eu vou chamar com um nome parecido, matriz 2. Inclusive, ela vai ter o tamanho da matriz, dessa matriz aqui.
Vai ser um new float. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, deu certo, é isso mesmo. É uma nova matriz de tamanho daquela matriz, menos 1. A linha, a coluna. Já que eu estou tirando... Então, essa aqui é a matriz original que eu estou fornecendo para minha função. A matriz nova, que vai sair dessa função, que eu vou retornar lá para o meu programa principal, ela tem uma linha a menos e uma coluna a menos que a matriz que eu forneci. Então, o tamanho dessa matriz é o tamanho da matriz original menos 1 para linhas, tamanho da matriz original menos 1 para colunas. Aqui eu só estou usando lente porque não sei se tem outra opção. Deixa eu ver se tem. Não tem. Mas eu só quero... como ela é quadrada, não vai fazer a menor diferença se eu estou olhando para a linha ou se é para a coluna, né? Então, o que eu preciso fazer é... o número inteiro i indo de 0 até matriz ponto length, tamanho da minha matriz, e mais, eu vou definir determinado número Q como sendo 0 e vou atualizar ele aqui dentro. Ele vai ter. E se o i for igual linhas, que é a linha, vou escrever assim, remove linha. Esse é o número referente à linha que eu quero remover. Então, se a linha for igual a remove linha, que é a linha que eu quero remover, então eu vou continuar. E me perdoem, eu vou olhar aqui no programa qual que é o comando para continuar. O mais óbvio possível. Ou seja, ele não vai fazer nada. Se não, eu só inclusive ver se eu coloquei isso lá, se estava com else, não. Então, se a linha for... Se eu estiver olhando para a linha em que eu quero remover, o programa não vai fazer nada. Do contrário, ele vai continuar com J indo de 0, J menor do que a matriz int, J++. Ele vai fazer o seguinte, int Q igual a 0, se o J for igual, eu vou renomear isso aqui para remove coluna, igual a remove coluna, o programa não faz nada de novo. Do contrário, ele vai chamar a minha nova matriz, o elemento da minha nova matriz, que eu só preciso fazer uma leve alteraçãozinha aqui, rapidinho. E como sendo a matriz dando IJ. E eu vou somar um número no Q a cada iteração, e depois eu vou somar por fora um número no P a cada iteração. Permitam-me só fazer um teste para ver se é isso mesmo, antes de voltar explicando tudo isso que eu acabei de fazer, tá?
Então, o P está aqui fora e o Q está dentro, então acho que está certo. Então, eu vou só dar um espaço aqui entre... Na verdade, eu vou até remover esse cálculo. Não preciso calcular o determinante da matriz por enquanto. Vou só remover isso. Vou deixar enquanto guardado. Eu quero testar, então, essa classe remove com essa função remove, né? Então, eu vou definir aqui remover igual a new remove. Estou chamando ela para dentro da minha classe principal. E eu vou definir... tem uma coisa importante que eu só esqueci de fazer. O valor que a função retorna não é 0, ela vai retornar, então, minha matriz 2. Então, a saída da minha... Só ver... Não tenho certeza se é público também. Float remove, int, matriz, public class. Só ver o que eu coloquei aqui. Aqui, lá para determinante, eu só retornava um número, né? Aqui eu tenho que retornar uma matriz. Então, só isso que não está certo. O resto, acho que agora está certo. Tá dando para entender o que eu estou fazendo ou não? Tirando essa parte do PQ aqui que eu já explico, vocês entenderam por que eu coloquei esse float com 2 colchetes aqui, né? Porque para determinante era só float, porque era só um número que era o resultado, né? Da minha função. Aqui eu estou retornando uma matriz, uma linha a menos e uma coluna a menos para o meu programa principal, né? Tudo bem? Ok. Então, voltando para o principal, eu vou definir... Vou criar uma nova matriz aqui dentro, eu vou chamar inclusive de matriz 2 com tudo maiúsculo. Float. Matriz 2. New float. O tamanho dessa matriz vai ser n linhas menos 1, n colunas menos 1. O tamanho 1 a menos. Matriz 2. Opa. Vou definir essa matriz 2 assim. Nesse tamanho. E eu vou definir ela como sendo matriz 2 igual a remove, se não me engano, né? Não, remover, perdão. Remove. Eu vou tirar a linha 1, vou tirar a coluna 1 da matriz A. Não tenho certeza. Vamos lá. Vamos pegar uma matriz 2 por 2. Então, é 1, 2, 3, 4. Ele não vai me dar nada, porque eu não coloquei para ele retornar nada, tá? Só lembrar o comando para imprimir a matriz agora. System. Zero. Acho que é array.string. Então, string, isso. 3, 2. Vai imprimir a primeira linha dessa matriz 2, assim.
Então, para imprimir todas as linhas, me permitam fazer um comando aqui. Para ir indo de 0 até o n linhas menos 1. E mais. Ele vai imprimir linha por linha da minha nova matriz 2. Vamos ver se vai funcionar isso. Então, uma matriz 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Quase. Mas eu acho que eu estou tirando a linha 2 e a coluna 2, né? Quando eu estou falando que estou removendo 1. Perceba que é a linha 2 coluna 2. Só tem um detalhe, inclusive é a mesma coisa que eu tive um problema antes. Espera aí. Daqui, aqui. Tem alguma coisa só no tamanho da matriz que ele está substituindo um negocinho errado. Bom, deixa eu tentar uma matriz 3x3 para ver o que aparece. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é só o último elemento da matriz. Só comparar com o que eu tinha antes. P igual a 0. Certo. Tem uma coisa aqui que não está certa, que esse P ele vem fora. Esse aqui ele vem fora, se não me engano. E faz mais sentido. Vou fazer um testezinho rapidinho de novo, gente. Não deu. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 7, 9. Então a matriz era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tirei a linha 2, coluna 2. Tá certo, né? Essa daqui. Lembrando, né? A matriz era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tiro a linha 2, tiro a coluna 2, o que sobra é isso aqui. Agora deixa eu só ver por que a 2 por 2 não tá dando certo. 2 por 2, matriz 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver o que ele está exibindo aqui. Eu estou removendo a linha 1, linha 2, coluna 2. Tá, não, na verdade tá certo, né? Porque só dá 1, né? Aqui só tem 1. Tá certo e eu tô olhando que tá errado. É 1, 2, 3, 4, a matriz. Se eu tô tirando a linha 2 e a coluna 2, sobra só o 1. Aí tá 1,0, mas é só 1. Explicando o que esse código está fazendo. Retomando, né? Então, criei uma função para a qual eu vou fornecer um número de uma linha que eu quero remover, uma coluna que eu quero remover e uma matriz da qual eu quero remover a linha e a coluna. Para isso, eu defino dentro dessa função uma nova matriz que tem o tamanho linha menor, um número menor do que a original, e coluna, um número menor do que a original. Então, eu começo definindo esse número P igual a 0, e eu vou percorrer a minha matriz original, né? Sendo que, se
I for exatamente, começando do zero, né? Começando do zero. Se I for a linha que eu quero remover, o programa não vai fazer nada. Ele vai definir, vai simplesmente pular a etapa, né? Ele vai para I igual a 1. Ele vai ignorar tudo que está aqui. Se o I não for igual à linha que eu quero remover, ele continua aqui dentro do programa. Então, ele define que é igual a 0. E para J indo de 0 até o final da matriz, então, deixa eu ver se eu consigo pegar. Vamos lá. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já vou dar um view, tá? 7, 8, 9. Digamos que eu queira remover a linha 2, coluna 2, né? Então, o programa entra aqui, ele chama P igual a 0, ele verifica. Então, para a primeira linha, essa é a linha que eu quero remover? Não. Então, ele vai definir, vamos lá, P é 0. Ele vai definir o Q igual a 0. Ele vai perguntar, para J igual a 0, começando com J igual a 0, na primeira coluna, essa é a coluna que eu quero remover? Não. Então, ele vai definir a matriz 2, 0, 0, P e Q são 0, né? Vai definir essa matriz 0, 0 como sendo o A 0, 0. A 0, 0. Sim. E aí percebam que eu estou dentro desse loop, né? Então, para essa linha 1, que não é a linha que eu quero excluir, eu estou dentro desse loop aqui. Então, eu vou para o próximo J. O próximo J é J igual a 1. Então, aqui era J igual a 0, né? Para o J igual a 1, eu faço a pergunta. J igual a 1. Faço a pergunta, essa é a coluna que eu quero remover? A resposta é sim. Então, nada acontece. Passo para o próximo J. Para J igual a 2, pergunto, essa é a coluna que eu quero remover? Não. Então, eu continuo e faço o cálculo matriz. Perceba que aqui, perdão, no final, ao final de A00, 0, eu falo que o Q é igual a 0 mais 1. Vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo ou não? O processo dentro do loop, ali dentro do código? Está dando para acompanhar? Sim, sim, ótimo. Então, atualizei o Q. Então, o Q vai ser 1. Eu passo, então, para o próximo passo, para o próximo J. J igual a 1, nada acontece porque é a coluna que eu quero remover. Então, passo para o J igual a 2. Para o J igual a 2, como não é a coluna que eu quero remover, eu chamo matriz 2, 0, é o I, né? 2 vai ser o A, 0, 2. Isso, e J. Uhum. Perceba que o P é 0, o Q é 1, perdão, o Q é 1. É exatamente isso que está aqui, né? Matriz PQ igual a matriz 2, PQ igual a matriz original IJ. Então, o P é 0 ainda, o Q agora é 1, o I é 0 e o J é 2. Se isso aqui vai continuar, né? O Q aqui vai ser chamado de 2. Mas, como eu não tenho mais um J para percorrer nesse loop, eu vou voltar, eu vou chegar aqui no final, vou falar que o P é 1, vou voltar no começo do loop, aqui, perdão. Então, agora, para I igual a 1, nada acontece, porque I igual a 1 é a linha que eu quero remover, né? Então, eu passo para o próximo passo, que é I igual a 2. I igual a 2 não é a linha que eu quero remover. Eu vou definir, então, o Q como sendo 0. P é 1, né? Já lembrando. O Q é 0. E aí eu começo. Com J igual a 0, vou entrar nesse loop novamente.
percebam que, então, para J igual a 0, o A não é a coluna que eu quero remover, então matriz 2 EQ, então 1, 0, é igual à matriz original, que é o A, e J. O I é 2, se não me engano, é 2, é I igual a 2, e o J igual a 0, né? Certo? Feito isso, o Q eu somo 1, então o Q é igual a 1, era 0, virou 1. Eu entro no loop do J de novo, né? Então, para J igual a 1, alguma coisa acontece? Não, nada acontece. Eu estou fazendo bem detalhadamente para vocês entenderem a lógica do que a gente está fazendo, né? E a lógica de como funciona o determinante. Determinante não, né? Perdão, o processo de remoção das linhas e colunas, que no caso são dentro de 2 loops com alguns condicionais. Então nada acontece para J igual a 1, porque é justamente a coluna que eu quero remover dessa linha, então passo para o próximo J. J igual a 2. Atualizado o quê? Então, para J igual a 2 não é a coluna que eu quero remover, então matriz 2, 1, que é o P, e 1, que é o Q, é igual a A, 2, que é o I, igual a 2, e J, que é igual a 2. Percebam que o que sobra no final, então, quando eu tiro a linha 1, coluna 1, é exatamente A00, A02, A20 e A22. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A00, A02, que é esse cara aqui, 3. O A20, que é esse cara aqui, 7. E o A22, que é o 9. É exatamente a matriz que a gente precisava encontrar. Ficou claro? Sim? Ótimo. Então, aparentemente, o nosso removedor de linhas e colunas está funcionando ok. E agora eu tenho vários elementos que eu posso utilizar para calcular algumas coisas dentro de uma matriz 4x4 ou 3x3. Então, nesse contexto, vamos começar calculando os cofatores da minha matriz original. Eu não preciso de nada disso daqui, na verdade, isso aqui. Só preciso definir uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz 2. Na verdade, eu vou chamar de matriz fatores, que é uma matriz de mesmo tamanho da matriz original, certo? Eu vou só precisar remover, eu vou precisar fazer alguns cálculos de determinante, né? Removendo algumas linhas e algumas colunas. Por exemplo, vamos fazer passo a passo antes de entrar num loop, vai? Como é o primeiro elemento da matriz cofatores, seja o 0, 0, né? A primeira entrada, ela é menos 1. Eu vou escrever a fórmula assim, depois a gente arruma em termos de código, tá? Elevado a I mais J, essa é a fórmula que a gente tem, vezes o determinante da matriz AIJ, né? Certo? Todo mundo lembra disso? Só que aqui o I, perdão, eu já vou ter que trocar, né? IJ. Não lembra dessa fórmula, né? Matriz, o elemento cof IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante do A e J, onde o A e J é a matriz A sem a linha I sem a coluna J, certo? Beleza, traduzindo isso em termos do elemento 00,
sei se é melhor eu fazer o 0, 0 ou se eu já deixo o I e J e jogo dentro de um... Eu vou jogar dentro do for direto. Então, percebam que para calcular todos os cofatores, basta fazer um número I indo de 0 até o tamanho da matriz. Então, I, N linhas. Mais. For int J igual a 0. J menor do que o número de colunas. J mais. A matriz dos o elemento, né, cof I J, nada mais é do que menos I elevado a menos 1, perdão, elevado a I mais J. E aí a gente só tem que lembrar, pegar, na verdade, um detalhe que dentro do Java, para calcular a potência, a gente coloca math. Então aqui entra um double, que é menos 1. E aqui eu coloco o expoente, que a princípio seria I mais J. Esse I é a linha e J é a coluna. Só que lembrem que a gente está sempre um número abaixo, né? Então faz sentido para vocês se eu somar um aqui no I e somar um aqui no J para linkar com a fórmula que a gente conhece? Faz sentido ou não? Percebam que o IJ lá da nossa fórmula de determinante, ou de cofator, tanto faz, é o número da linha e o número da coluna que começa de 1, né? Aqui a gente dentro do código começa de 0. Então, para compensar, eu estou adicionando 1 no I e 1 no J. Esse número vezes o determinante da matriz removida a linha I e removida a coluna J. Então, eu quero calcular o determinante da matriz a matriz, perdão, remover, ponto, remove, tiro a linha I, tiro a coluna J da matriz A, que é a matriz original. Então, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz. Tudo certo ou não? Deu para entender? Então, aqui eu... Sim? Falta só colocar o determinante do lado de fora, né? Então, aqui no lugar de determinante, o que a gente usa para calcular determinante é... Já nem lembro mais. Acho que é determinante, né? Como é que eu chamei determinante aqui dentro da entrada? Ah, na verdade, nem eu chamei. Nem sei se eu chamei, mas vou chamar agora. Determinante. Então, new determinante. Chamando aquela função determinante que eu defini. Então, aqui vai ser determinantes.determinante. Número de linhas, número de colunas e a matriz que eu quero calcular o determinante. Acho que aqui é menos 1, né? Isso. Tá. Tá certo. A única coisa que eu preciso colocar é que isso aqui no final, na verdade, é um float. Porque, por causa desse pedaço aqui, o resultado desse math.poll, ele é um double. Então, eu preciso converter ele para float. Porque eu defini essa matriz cofatores aqui como sendo uma matriz de entradas float. Então, só para casar, né, o que a gente está fazendo. Então, aqui eu já tenho, a princípio, se eu não fiz nada errado, os meus cofatores em J. Deixa eu só ver por que está assim. É só uma questão de... Tá. Não precisava ter invocado. Vou deixar do jeito que estava. Static. Float. Tá, vai ficar assim. Vamos ver se funciona.
Então, deu para entender que esse comando calcula todos os cofatores? I, J? Percebam que eu coloquei uma função dentro de outra, né? Dentro do que eu acabei de fazer. Então, eu forneço uma matriz A. Aqui dentro ele vai remover a linha I e a coluna J. E ele vai calcular o determinante dessa matriz que tem, por exemplo, se é uma matriz 4x4 que eu enfiei aqui, ele remove uma linha e uma coluna, ela vira uma matriz 3x3. Então ele vai calcular o determinante 3x3 dessa matriz aqui. E vai multiplicar por menos 1 elevado a I mais J, que é esse que está aqui na frente. Por fim, eu vou pedir só para ele exibir qual que é a matriz dos cofatores. Para isso, eu preciso fazer aquele comando de não deveria ter apagado, esqueci. For i igual a 0 menor do que o número de linhas mais eu vou imprimir então system.out n arrays.string isso a matriz dos cofatores. Ele vai imprimir linha por linha da minha matriz dos cofatores e vamos ver o que deu. Uma matriz, vou testar uma matriz 2x2. Matriz 1, 2, 3, 4. Deu 4, menos 3, menos 2 e 1. E agora é a hora da verdade, né? A gente vai lá no Matrix Calc. 1, 2, 3, 4. Se não me engano, é inversa. E aqui tem por... inversa. Eu sei que em algum lugar aqui tem por não é por cofatores, é por... Tá difícil de enxergar. Me permitam voltar aqui um pouquinho para poder ver o que é que eu estou fazendo. Ué, mas eu tenho certeza que eu estava fazendo os cálculos aqui agora há pouco. Seria esse C11, C21, lá. Deixa eu abrir de novo o site. Acho que não mudou nada, né? Tá, vou pegar uma 3x3 para ver se aparece o valor dessa matriz aqui que a gente tinha feito antes. Aqui. Ela mostra cada um dos cofatores. Tá? Só na anterior, nessa daqui, perceba que ele coloca C11, C21 como sendo esses números aqui, né? 4, menos 2, menos 3 e 1. Ah, deixa eu aumentar aqui. Vamos. Aqui não tá... Quando é 2x2, ele faz isso de um jeito mais fácil. Eu não sei como é que eu vou para a esquerda. Enfim. Mas os cofatores são esses. 4, menos 2, menos 3 e 1. E o que nós chegamos é 4... Ah, é. Aqui já está transposta, né? Tá vendo? C21, C12. Aqui vai sair trocado. Mas tá certo, né? Percebam que a matriz dos cofatores ela está correta. O que falta para chegar nessa matriz aqui é transpor, né? Trocar linha por coluna. Vamos fazer um teste com essa matriz aqui e a gente pode comparar um por um. Então, uma matriz que vai ser 3x3, sendo então o valor da entrada A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então, os valores dos cofatores ficaram, vamos lá, menos 43, 38, menos 3, 22, menos 26,
menos 3, 6 e menos 3. Tá certinho. E como que eu faço para calcular o determinante dessa matriz 4x4? Né? Então, se if n linhas, eu vou colocar aqui, vou definir, o float determinante final, determinante A da matriz. Então, se o número de linhas for igual a 4, a gente vai fazer aliás, se ele for menor do que 4, o que a gente vai fazer, se o número de linhas for menor que 4, a gente vai invocar a função, a gente vai chamar a função determinantes, né? Então, me permitam achar aqui determinantes, ponto, determinantes, número de linhas, número de colunas da matriz A, a matriz que a gente tem. Ele vai imprimir system.out igual a isso. Se tiver menos que 4 linhas, né? Se tiver 1, 2 ou 3. A gente nem está testando zero em número negativo, mas é só colocar uma condicional lá em cima. Que se a pessoa inserir um número 0 ou número negativo no número de linhas ou no número de colunas, o programa já dá uma mensagem de erro. Isso é facinho de fazer. Tá, mas se n linhas igual a 4, a gente vai usar uma outra fórmula. Caso contrário, o nosso programa ele não consegue calcular o determinante, por enquanto. Vou colocar assim. Enter isso aqui. Tá, mas caso ele seja 4, a gente pode fazer da seguinte forma. Vou criar uma matriz 4x4 aqui. Permitam-me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Deixa eu só ver quanto é esse determinante. Ah, tá 0. Não queria que desse. Então aqui, em vez de ser 2, vai ser 1. Também deu 0. 2. Menos 28. Eu vou inserir essa matriz lá dentro já. E vou ver o que sai. Mas de qualquer forma, quando a gente faz na mão, a gente escolhe a linha que tem mais 0. Mas como a gente está com o programa, a gente pode fixar sempre a linha 1. Né? Então, se ela é uma matriz 4x4, eu posso simplesmente calcular utilizando a linha 1. E a fórmula fica I fixo igual a 1. Né? Fórmula dos determinantes, só lembrando, det de A é igual a soma, vou colocar dentro de um colchete, aqui fixa, né? I fixo, então é a soma de menos 1 elevado a I mais J, sendo que o I está fixo, vezes o elemento A e J, vezes o determinante da matriz A e J, que é a matriz A tirando a linha I, coluna J, aqui o J indo de 1 a N. Certo? Essa é a nossa fórmula para o I fixo. Então, o nosso I ele vai estar fixo igual a 1. Então, I fixo igual a 1, I fixo igual a 1. Vou jogar isso daqui lá para dentro do meu código. Para isso, eu vou definir um float
valor igual a 0, número 0. Eu vou criar um loop for int j igual a 0. J menor do que o número de colunas. J mais mais. E o que eu vou fazer? Eu vou definir o... Eu vou fazer um cálculo aqui, que vai ser, deixa eu ver, 20 não, perdão, float. Valor temporário, sendo o menos 1, aquilo que eu tinha escrito, né? Menos 1 elevado a i mais j vezes o aj vezes o determinante do aij. É muito parecido com o que eu coloquei aqui, inclusive, né? Se vocês forem ver. A única coisa que está faltando nessa expressão é só o elemento aij. Então, eu vou multiplicar tudo isso, que o i é 1, né? O i é 1. Falta multiplicar isso aqui tudo pelo elemento aij da matriz. Eu já nem lembro mais qual que é a matriz. A matriz é a matriz A? É A, né? É. Então, é o A. Falei linha 1, né? Então, é 0. O I. Permitam corrigir isso aqui. Isso. O A0J. Não sei porque ele inseriu 2 vezes, mas é isso aí. Vou colocar lá no final, só para não gerar nenhuma confusão. Então, tá, mas é a soma de cada um deles. Então, o que eu vou fazer é chamar valor igual a valor mais valor temporário. Porque ele era 0, e aí quando eu fizer para j igual a 0, ele vai calcular um número e vai somar com esse 0. Digamos que deu 2. Então agora o valor é 2. Daí ele vai para o próximo j, aí o valor temporário deu 3. O valor já era 2, ele vai somar com 3 e vai dar 5. E assim por diante. Se tudo estiver certo, o que eu espero que esteja, então a gente pode imprimir system.out, .println, uma mensagem só, o valor determinante é dá um enter aqui, um enter aqui, e aqui eu vou imprimir. Valor. Então, se não tiver nada errado, é para dar certo agora. Então, a matriz é 1, 2... perdão, tem que ser o número de linhas e o número de colunas. Então, 4 por 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Determinante menos 28, que é o valor que a gente tinha encontrado. Então, aí ainda... Ótimo. Deu para entender essa parte do determinante ou ficou muito difícil? Deu, né? Acho que estamos em entendimentos. Inclusive, esses aqui são os cofatores, a gente pode até dar uma conferida. Vou ver a inversa. Pelo método da adjunta. Vamos lá. Cofatores.
14,91 menos 168,70 menos 10, menos 43,88 menos 42, 4 menos 8, 4 menos 0, 0, 0, 28 menos 56 e 28. Perfeito, é isso mesmo. Querem que inverta ela ou não precisa? Digo, transpor e aí calcular a inversa, que no caso é só dividir pelo determinante. Sim ou não? Calculo a inversa ou não precisa? Tranquilo. Para calcular a inversa é só definir uma matriz float, né, do mesmo tamanho da matriz original. E aí você vai fazer dois for, né, um i e um j, e você vai definir essa matriz nova na posição ij como sendo a matriz original na posição ji, né, vai ser o AJI. Então isso vai fazer com que essa matriz nova seja a transposta da matriz original. Perdão, eu falei matriz A, mas não é a matriz original, é a matriz dos cofatores, né, que eu estou transpondo. Apesar de que isso você pode definir por fora também, né? Uma função transposta. Então você fornece a ele um número de linhas, um número de colunas de uma matriz, ele transforma essa matriz na transposta dela. Você cria isso por fora e chama dentro do programa principal, né? Só para transpor. Beleza? E aí dividir pelo determinante é só falar que cada elemento é dividido pelo valor do determinante que a gente acabou de calcular, né? Que é o valor que eu acabei de chamar. Mas acho que é isso. Tá bem completo, por assim dizer. Faltou só a parte da inversa, mas isso é 2 passinhos bem simples para inserir. Dúvidas?